Ótimo, começou. Compartilhar a tela. Para a gente começar. Legal. Então, o Ignition Talk é uma iniciativa da Casa Merlina. A Casa Merlina é um hub de consultores e profissionais que buscam consciência na forma de fazer seus negócios e inconformados levam essa consciência por onde passam, né? Então, são porta-vozes de alguma forma de um mundo mais consciente. Então, a gente trabalha com 3 pilares, que é o acolhimento, né? A gente entender a individualidade de cada um nesse contexto, conhecimento compartilhado, então todo o repertório que pertence aos associados pertence à rede, né? A gente compartilha muito, troca muito, então vários dos associados já fizeram talk, a Mari que está aqui, a Rê que está aqui, as 2 Rês, né? Então a gente sempre tem essa troca. E a ignição, que é quando a gente deixa aquela faísca para sua chama acender para, de fato, transformar isso em ação, né? Então, esse é o propósito da Casa Merlina. Nasceu depois de 20 anos de experiência minha como consultora organizacional e que, num determinado momento, eu entendi que, além de estar na linha de frente, além de estar atuando com os clientes, ter um espaço de legado onde outros profissionais também pudessem se enriquecer e se fortalecer com isso, fazia todo sentido, né? E aí a gente está quase há 1 ano com essa iniciativa. Essa é a Casa Merlina. Quem que é a Grazi, né? Então, eu resolvi me apresentar num formato bula de remédio, né? Se eu fosse aí um remédio, como é que eu seria? Então, eu me classificaria como um medicamento de cafeína, né? Doses de café, energia garantida, então, muito provocadora, gera muita ignição, bota as pessoas para agirem na sua forma protagonista, né? Vem muito da essência italiana aí, né? Então, eu falo que eu sou amorosa e impaciente na mesma medida. Então, para quem conhece a cultura italiana, sabe que o italiano é muito amoroso, muito família, mas muito impaciente também, né? Eu acho que eu carrego essas 2 medidas também. Engenheira de formação, casada, mãe de 2 adolescentes. A minha composição, né? Eu sou muito composta por sonhos, então para mim sonhar me alimenta. Vinho, eu tenho uma paixão por vinho, estudo vinho, sou estudiosa do assunto, não só consumidora, né? Livros é outro vício, escrevo poesias, muita inquietude, muito otimismo também. Contraindicação. Não recomendável para ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, qual é o próximo? O que dá para a gente inovar agora? Onde que a gente vai empreender? E vamos fazer o que com isso? Né? Então, tem uma coisa de estar sempre inovando. E efeito colateral se não estiver preparado para acender seu ponto de ignição, melhor manter a distância, porque tem um risco de contaminação protagonista. Né? Acho que esse é o meu maior mote. É ser ponte entre aquilo que a pessoa quer ser, com ela realmente poder ser. E aí são as marcas que me compõem. Então, a Apoena é onde eu comecei todo o meu histórico de consultoria, já há 20 anos no mercado, focado em desenvolvimento humano organizacional. A Casa Merlina, que vem com esse lugar de legado. Sou conselheira deliberativa do Instituto do Capitalismo Consciente no Brasil, que é um outro papel social a exercer. E cofundadora do Dare to Care, junto com a Cristiane Pedotti, que é uma associada da Casa Merlina também, praticando, levando, hackeando a filosofia do cuidado dentro das organizações. Tá? Então, isso mais para vocês entenderem quem é que vai estar aqui com vocês hoje. Né? Bom, e aí a gente tem esse nosso tema, capitalismo consciente e o indivíduo social. E aí eu tenho uma curiosidade, que é entender por que esse tema, de alguma forma, atraiu vocês para essa conversa, né? Mas eu vou deixar isso para o final, tá? Eu vou deixar um espaço muito mais para a gente falar de reflexões do que a gente falar aqui no início. Eu só queria saber, de antemão, como é que é o tema capitalismo consciente para vocês? Quantos de vocês se entendem ok com saber o que é? Não estou falando em profundidade, tá?
mas assim, de saber, conhecer o que é esse movimento. Se puderem me dar um joinha aí, quem se sente ok com esse tema? Boa parte, tá bom. Legal. Então, então eu não vou investir tempo aqui. Ah, Bia, que legal. Eu não vou investir tempo aqui detalhando as questões do capitalismo consciente. Eu vou só resgatar os principais conceitos em um slide, para a partir daí a gente fazer reflexão do nosso papel como indivíduo social frente àquilo que o capitalismo consciente defende, aquilo que o capitalismo consciente prega. Tudo bem? Então, vou voltar a compartilhar aqui a nossa tela. Então, o capitalismo consciente, ele existe para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil. Tá? Quando a gente fala transformar aqui, ele é muito num sentido claro de evoluir, claro de fazer melhor, mas ele também é num sentido de reconhecer que tem muita coisa errada, tem muita coisa que não funciona como deveria funcionar. Tem muita coisa que realmente precisa ser transformada, não é só evoluída, né? Então, quando a gente coloca esse transformar, a gente está tirando qualquer miopia que possa ter daquilo que de fato não está bom, não está funcionando, tá doendo, está causando dor, está causando sofrimento, né? E quando a gente vê toda essa história de política e econômica do nosso país, a gente entende que tem muito realmente a ser transformado. Então, é um convite olhar para as dores, não é um convite só olhar para a evolução, é olhar para as nossas dores também, é fazer escolhas, né, daquilo que a gente quer repercutir e aquilo que a gente não quer repercutir. Tá? Então, é desse lugar. E aí, o capitalismo consciente ele é baseado nesses 4 pilares, que é o propósito maior, a cultura consciente, orientação para stakeholders e liderança consciente. Isso nasceu, né, de um mapeamento de empresas humanizadas que tinham esse comportamento de alguma forma, que eram empresas reconhecidas pelos seus stakeholders e não necessariamente faziam marketing daquilo tudo, mas eram reconhecidas como humanizadas, né? Então, o propósito maior fala da gente ir além do lucro, da gente existir para impactar positivamente o mundo, né? Ter o lucro como um dos objetivos, mas não existir por ele. A cultura consciente, a gente incorporar de fato valores nas nossas práticas dentro da organização, que isso não seja só desejo. A liderança consciente é, de fato, ser o veículo que cria valor dentro do negócio e para as pessoas. E orientação para stakeholders, que é a gente olhar além dos muros da nossa organização, a gente olhar para todas as partes envolvidas e interessadas e são afetadas de alguma forma pelos nossos negócios. Tá? Então, isso compõe conceitualmente o capitalismo consciente. A gente pode detalhar muito mais isso, trazer exemplos, falar de onde veio, como nasceu, como isso é avaliado hoje. Mas eu vou investir meu tempo em fazer o contraponto com o nosso papel social aqui, né? O foco do nosso talk está muito mais em olhar para aquilo que depende do indivíduo. E aí eu trago essa frase do Carlos Bernardo, que ele foi um dos fundadores da escola logosófica, eu não sei quantos conhecem, mas é uma escola de educação baseada no autoconhecimento, né? É um sistema de ensino mesmo, baseado no autoconhecimento, que nasceu muito forte na Argentina, que ele diz: todo processo de melhoramento social haverá de fracassar, inevitavelmente, se antes não se encara o problema do indivíduo. Assim, será que a gente precisa explicar muito essa frase? Morando no Brasil, vivendo no Brasil, né? Tendo contato com todo o sistema político, social e econômico que a gente tem hoje, né? Então, de fato,
promover mudanças sociais, promover evoluções sociais, dependem da gente olhar primeiramente para o indivíduo, né, que está liderando isso, ou que está promovendo isso, ou que é veículo para isso, né? Então, para mim é simples e profundo ao mesmo tempo. Todo processo de melhoramento social haverá de fracassar, inevitavelmente, se antes não se encara o problema do indivíduo, né? Então, a gente tenta resolver já meio que, não quero ser porta-voz do caos aqui, né? Mas meio que fadado ao fracasso, quando a gente não resolve primeiramente as questões do indivíduo. Então, a minha provocação é assim: se a gente busca um capitalismo mais consciente no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa organização, se a gente busca fazer de forma consciente as relações capitalistas, né, onde a gente troca o nosso talento por alguma riqueza que possa nos devolver bem-estar, qualidade de vida e etc., como promover isso se antes a gente não olha para o indivíduo consciente do seu papel social, tá? Então, a minha provocação aqui e se nesses pilares do capitalismo consciente, a gente tivesse aqui no meio, em vez de negócio consciente, a gente tivesse um indivíduo social consciente? Como é que é um indivíduo social consciente que atua com um propósito maior, uma cultura consciente, com uma liderança consciente e com uma orientação para stakeholders, né? E aí, para a gente olhar para esse indivíduo social consciente, primeiro a gente precisa entender o que é papel social do indivíduo. E aí, eu queria dividir com vocês uma experiência. Nessa minha trajetória toda de condução de processos de desenvolvimento dentro das empresas, uma pergunta que eu sempre fiz para os participantes de workshops, de treinamentos, seja o que for, quais são os papéis que você exerce na sua vida? E aí o meu intuito, na verdade, era entender o quanto o papel social era reconhecido espontaneamente. E aí as pessoas sempre traziam, bom, eu tenho o papel de pai, de mãe, de filho, de filha, de irmão, de esposa, de esposo, de namorado, de profissional, de líder. Eu tenho um papel de voluntário na minha igreja, seja onde for, eu tenho um papel religioso, enfim. O papel de cidadão raríssimas vezes aparecia espontaneamente. Hoje eu me arrependo de não ter feito estatística, sabe? Eu adoraria apresentar isso em números para vocês, porque era muito empírico, era muito uma curiosidade minha. Então, eu não tenho números para apresentar, mas eu posso garantir para vocês que dá para contar nos dedos das mãos, às vezes que espontaneamente as pessoas falam do papel de cidadão. Então, se eu não reconheço meu papel de cidadão como um dos meus papéis, como é que eu vou reconhecer que eu tenho um papel social no mundo? Eu estou reconhecendo meu papel familiar, eu estou reconhecendo o meu papel profissional, eu estou reconhecendo o meu papel de aprendiz, né? Muitas vezes vem o estudar, vem o ensinar, vem uma série de coisas dessa natureza. Às vezes até reconheço o meu papel lazer. Então, tinha gente que falava assim, um dos meus papéis é ser pianista, mas não profissional, sabe? De lazer. Então, a gente até reconhece esse espaço de lazer, mas o cidadão, aquele que impacta o entorno onde ele vive, não aparece espontaneamente. Então, a gente está falando de resgatar, ou melhor, de provocar algo que não foi aprendido, que não foi estimulado, que não foi valorizado, né? Quantas vezes a gente foi provocado ao longo da nossa vida educacional, familiar, empresarial, a pensar neste papel? Então, se ele não foi provocado, não é uma questão de reconhecer ou resgatar, é uma questão de se dar conta que ele existe, né? Este papel social existe. E aí, como é que a gente pode, então, aprender este papel social, né, que já deveria ser nosso desde que a gente nasceu,
no contexto dos pilares do capitalismo consciente. Então, é esse depara que eu estou buscando aqui fazer com vocês. Se a gente está buscando organizações mais conscientes, sociedades mais conscientes, mundo mais consciente, vamos trazer isso para o indivíduo, no primeiro lugar, né? Para a gente, de fato, protagonizar esse lugar mais consciente que a gente quer viver. Tá? E aí, a gente começa a fazer um pouco desse paralelo entre os dois mundos. Tá? Quando a gente fala de propósito consciente, né? Então vamos começar aqui pelo propósito maior. Quando a gente está numa organização, a gente diz que um propósito maior, um propósito elevado, é aquele que vai além do lucro. É aquele que, além de obter riqueza no seu capital financeiro, também busca obter riqueza nos outros tipos de capital que uma empresa toca. No capital emocional, no capital intelectual, no capital ambiental, no capital de saúde mesmo das pessoas, no capital relacional. Então, isso é um propósito maior, aquele que impacta todo tipo de riqueza e não só financeira. O que seria falar de um propósito elevado, falar de um propósito maior no nível do indivíduo? Aí, se alguém quisesse compartilhar seu ponto de vista, eu ia adorar. Tá bom, propósito elevado numa organização é ir além do lucro, é impactar positivamente os outros capitais. E para o indivíduo, o que é ter um propósito elevado? Grazi, eu vejo que é você não se indignar, você ficar indignado com as diferenças, né? Ter um propósito maior, né? Eu tenho saneamento básico, eu tenho água, eu abro a torneira, sai água, mas tem milhões de pessoas que não têm, né? E aí eu fico pensando, a gente como sociedade, a quarentena me fez pensar muito sobre isso. O quanto a gente se mobiliza em prol dessas pessoas. Porque a água está entrando na minha torneira. Então, eu acho que para mim, o propósito maior social seria algo assim. Você expandir aquilo que você já tem, porque a gente sabe que, no fundo, no Brasil, a gente é privilegiado, né? A gente não é a regra, a gente é uma exceção. Né? E a gente poder ter, então, esse propósito de que os outros também possam ter acesso a isso, mas não só no sentido amoroso, de falar que as pessoas precisam ter, mas se movimentar para que as pessoas tenham. É um pouco isso. Legal. Já vou aí, Marco. Eu te ouvindo, Gi, eu entendo assim como na empresa a gente fala que é ir além do dinheiro, né? O que você me traz como propósito elevado do indivíduo é ir além de si mesmo. Sim. Né? Assim, dos seus próprios recursos. Legal. Marco, diz aí. Não, eu fiquei pensando aqui, achei muito legal o que foi colocado pela Gislaine, mas eu fiquei pensando o seguinte, de repente é como se a noção nossa de outro, ela tá só no meu núcleo, né? Então, a minha filha, o meu neto, a minha mãe, o meu tio, esse outro que está lá na rua, né, na casa da frente, ele não me é um outro, né? Então, é mais ou menos o seguinte, eu varro a minha calçada e coloco na rua, percebe? Então, o outro não existe, o outro é um invisível mesmo. Então, esse conceito que eu achei fantástico, essa coisa de cidadão, não tem esse conceito. Porque o outro é só um núcleo muito pequeno, né? Não sei, fiquei pensando aqui nisso. Legal, Marco. O que você está dizendo é que, assim, o nosso propósito pode ser elevado a partir do momento em que realmente eu reconheço o impacto do que eu faço. Reconhecer o impacto é ir para um outro que não está só no meu toque, né? A distância de um toque aqui. Né? Dani, você queria falar? Eu queria. Então, eu acho que para mim a pergunta é como que a gente olha esse lugar nosso e do social, né? E eu acho que para isso a gente tem um apropriar-se de si mesmo, daquilo, das minhas habilidades, das minhas capacidades, da minha forma de pensar, e retornar isso num papel muito mais propositor para o grupo, para a sociedade. Então, me toca muito nesse sentido, sabe? Eu responderia a tua pergunta dessa forma. Então, tem um olhar para si, né? Quer dizer, eu tenho que reconhecer o outro, mas eu também tenho que entender
quem eu sou para contribuir para este outro, né? Exatamente. Marina, diga. Quando eu penso assim num propósito, é olhar muito a serviço do que eu estou, sabendo que o outro, ele existe. É que para mim o conceito de outro ele é um pouco difícil de explicar, porque o outro para mim ele não existe, mas não nesse sentido de que eu não enxergo o outro, é no sentido de que eu estou tão conectada com o outro que tudo que eu faço tem impacto nesse todo. Então, para mim, o propósito maior é você se cuidar, para você poder cuidar desta relação, porque tudo que a gente faz impacta o todo, impacta a minha relação, impacta o sistema. Então, quando eu penso em propósito, eu penso como eu me melhoro para poder fazer melhor, impactar melhor o todo. Uhum. Ricardo, você levantou a mão? Levantei. Diga. Não, eu queria, enfim, é muito nessa linha que eu penso também, mas tem quase um ano e pouco atrás, eu escutei uma frase que me marcou, assim, e que acho que, para mim, concretizou bem, assim, que é a gente se entender, enfim, o nosso papel, tem muito do que você traz da ignição, né, para o outro, que aí tem muito mais do olhar para o próximo. E aí o palestrante na época falou assim, tem uma diferença entre fazer diferente, né, e fazer a diferença. É isso, assim, o meu propósito, assim, que eu possa fazer a diferença que seja para uma pessoa na vida, né, mas que se eu fizer a diferença para ela, já valeu a pena. Né, assim, já mudou, às vezes, a situação de alguém, enfim, qualquer que seja o contexto dela. Então é isso, fazer a diferença, né? Fazer a diferença. E isso é muito possível, né? Quando a gente olha desse jeito, você percebe o quanto isso de fato é possível, né? E é muito bacana essa coisa de propósito elevado, porque eu acho que é uma soma de tudo isso que vocês trouxeram. E eu vou contar para vocês em que momento da minha vida eu tive um super chacoalhão sobre isso. Quando, depois de ter me formado em engenharia, eu fui começar a minha vida profissional como trainee de uma grande empresa, uma indústria química. Então, estava super feliz, né? Aquilo que todo mundo espera, né? Nossa, saí na faculdade, agora entrei no programa trainee, olha que delícia, né? E aí, cara, eu desenhei um projeto muito legal, porque eu entendi que por ser indústria química, a gente tinha um impacto na comunidade muito grande e a gente não conversava com essa comunidade, não interagia com essa comunidade. E aí o projeto era lindo, nossa, eu estava apaixonada por ele, né? Imagina, a gente fazer negócios interagindo com a comunidade. Vamos lembrar que eu estou falando de 1995, tá? Isso não era um assunto tão vivo como é hoje em dia, né? Então, eu, super apaixonada, fui apresentar meu projeto para o presidente da empresa. E aí eu comecei a minha apresentação dizendo assim: eu acho que nós temos que cuidar da comunidade que está no nosso entorno. Ele disse assim: tá bom, então quando você tiver certeza, você volta. E eu fiquei com aquela cara de, como assim? Ele falou, não, quando você tiver certeza, você está dizendo que acha, quando você tiver certeza, você volta. Ele não ouviu meu projeto. E meu projeto era lindo, maravilhoso, era o máximo. Como assim que ele não foi ouvir? Naquele momento de carreira, eu entendi que sim, né? Olhar o entorno e olhar para o outro, impactar positivamente a vida do outro é super importante, desde que você entenda que este é seu papel, né? Para mim, quando ele me cortou a hora que eu falei, eu acho que, ele estava me provocando a me apropriar desse papel. Como é que você acha? Você tem essa obrigação, cara, é seu, esse papel é seu, como um ser social. Então, eu entendi que essas duas coisas precisavam estar muito juntas, né? Ou eu me aproprio desse papel e vou apresentar meus projetos, me colocando protagonista de fazer isso acontecer, ou não achar que, né? Tudo bem, ele foi radical, o trainee é isso mesmo, o trainee tem que apanhar, tem que ser testado, a gente sabe. Mas aquele radicalismo dele, de alguma forma, me deu esse insight super poderoso, né? Eu preciso me colocar nesse lugar, né?
Então, é isso, é daí que a gente fala de propósito elevado, né? Ô, Mi, você tinha levantado a mão? Você quer falar alguma coisa? Na verdade, me veio muito, não lembro agora quem que falou referente à questão de varrer a rua e não estar pensando no outro. Eu sou do tipo de pessoa que fico muito indignada com muitas coisas, assim, né? Mas tem acho que foi um texto que você colocou uma vez e que para mim serviu muito, que é aquele de que você estava andando na calçada, tinha um grupo de jovens e você teria que passar pela rua, e daí você resolveu fazer diferente, foi lá e falou, olha, está atrapalhando aqui. Então, eu acho que muitas vezes a gente fica indignada também. A partir desse dia, sempre quando tem alguma coisa me incomodando, eu tento ir com a maior delicadeza, assim, porque realmente a gente nunca sabe do outro lado que se sabe ou se não sabe, mas às vezes as pessoas não se dão conta mesmo do que estão fazendo. Então, eu deixei também eu saí daquele papel de ficar indignado e falar, ai, que absurdo que estão fazendo isso, mas eu comecei a também chegar nas pessoas e falar assim, olha, você está atrapalhando isso, olha, você não está fazendo tal coisa e tudo mais. A outra coisa é que durante esse tempo, assim, mais trabalhando em rede e tudo, fica uma coisa muito para mim, que, por exemplo, se a gente tem água e o outro não tem, a gente realmente tem que fazer alguma coisa para mudar isso na sociedade. Mas também não é... Mas a gente também tem que valorizar que a gente tem água e que a gente fez para ter essa água. E não, sabe, falar assim, ai, poxa, eu tenho, e se sentir culpada por ter as coisas. Então a gente tem que fazer pela sociedade, mas também não se sentir culpada pelas coisas que você também conquistou. Acho que é isso. É bem legal isso, Mi, porque é quase como se, para a gente chegar no caminho da doação, seja o que for, né? Doação de talento, de tempo, de amor, de água, né? Para a gente chegar nesse caminho de doação, a gente tem que ter construído uma riqueza a ser doada, seja ela qual for. Né? Então, se eu não dou valor a essa riqueza, quando eu for doar, eu também não estou dando valor para aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, a riqueza, ela se qualifica a partir do momento que a gente olha para o espaço que ela tem, que ela ocupa, né? E eu não estou falando de riqueza financeira, qualquer tipo de riqueza. Né? Muito legal. Então, assim, propósito elevado do ponto de vista do indivíduo é, de fato, a gente se conectar com esse lugar de quem a gente é para contribuir, né? E que influência social a gente pode ter para contribuir. E aí, a ilusão que a gente tem que quebrar nessa hora, que propósito não é algo que está no estado futuro. Eu quero atingir o meu propósito. Estou em busca do meu propósito. Quando eu estiver em tal lugar, eu terei atingido o meu propósito. Não, o propósito é aquilo que a gente faz todos os dias. Cada desafio que você enfrenta e a forma como você resolve, você está realizando o seu propósito, está podendo realizar o seu propósito. A escolha que você faz todos os dias é uma forma de você realizar seu propósito. A narrativa que você dá para a história que você tem, que é bem isso que a Miriane trouxe agora, como é que eu narro a minha história? Eu narro minha história com culpa ou eu narro minha história com o valor que ela tem? Isso também é estar vivendo o propósito. Então, todos os dias a gente vive, por isso que ele é evolutivo. Por isso que sempre ele nos desafia mais, né? Porque é o que você faz todos os dias. Não existe o momento de viver o propósito. E aí, Viktor Frankl, que eu sou apaixonada por ele, né? Em busca de sentido, história sensacional, tem essa frase: o homem não deve perguntar qual é o sentido da sua vida, mas ele deve perceber que é a vida que o pergunta. Então, estar conectado com o propósito é estar conectado com os sinais que a vida nos dá. Essa fala do presidente para mim, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos de trainee, ela poderia ter passado batido, né? Mas eu entendi que de alguma forma sinalizava uma necessidade de me conectar mais com o propósito, para ser mais observador da própria vida. E aí, olha que lindo, quando no negócio a gente tem um propósito maior de impacto no mundo, quando no indivíduo a gente tem um propósito maior de impacto social,
esse encontro dos dois faz o futuro emergir. Esse encontro é que deixa a gente parar de olhar só para os problemas do passado e passar a olhar também para construir um futuro, co-criar o futuro, entender o que pode ser daqui para frente, né? Então a gente fala, o futuro tem que ser co-criado, o futuro tem que emergir, a gente tem que fazer diferente do que a gente faz, tem um convite para um novo. Mas as grandes disrupções, as grandes transformações, os grandes saltos acontecem quando há o encontro dessas duas coisas. Há consciência no negócio, mas há consciência social no indivíduo também. E aí você vê negócios que são mega disruptivos e que dão super certo e que fazem o futuro emergir. Legal, então esse é o propósito. Vamos pensar na liderança consciente agora. Então, de novo, queria ouvir de vocês o que é liderança consciente do ponto de vista do indivíduo social. Então, tá bom, o propósito a gente entender o que é olhar para a gente mesmo e também entender qual é o nosso valor para o mundo e entender que eu e o outro somos uma coisa só e que a gente impacta muito além do que a gente consegue ver. E liderança consciente, do ponto de vista do indivíduo, seria o que para vocês? Bom dia, posso falar só uma frasezinha aqui? Tudo bom, Grazi? Tudo. Eu acredito que essa liderança consciente, partindo do ponto do indivíduo, é a autoliderança consciente, né? Eu primeiro ser, para depois, eu me liderar, para depois liderar as outras pessoas. Uhum. Que é bem um pouco do que o Ricardo trouxe aqui, né? Não é fazer diferente, é fazer a diferença. E para isso eu dependo de me autoliderar mesmo. Olhar para aquilo que eu estou fazendo com muita criticidade. Então, a liderança consciente parte sim da autoliderança. E aí, gente, não tem fórmula mágica. É você ser um eterno observador de você mesmo, ser um eterno curioso de você mesmo. Não há como a gente se autoliderar se a gente não for curioso da gente, né? E aí a gente vai se flagrar, né? Outro dia eu me peguei falando assim para o meu filho: você sabe quantos anos eu tenho? Você mal acabou de sair das fraldas e você está achando que já sabe resolver tudo sozinho? Eu falei igual meu pai e minha mãe falavam para mim. Que absurdo, porque eu achava que eu era tão diferente, né? Mas quando a gente se flagra nessas coisas, porque a gente está se observando, é capaz a gente exercer autoliderança, né? É capaz de falar, opa, isso não vai levar a lugar nenhum, calma, né? O que de fato está te causando desconforto? Né? É o que ele está falando? É o jeito que ele está falando? Ou ele está falando realmente uma coisa que você não sabe e você precisa aprender com ele? Né? Então, se a gente se observar, a gente vai se flagrar em situações como essas o tempo inteiro. Né? Então, de fato, a liderança consciente, ela passa por a gente exercer autoliderança. Né? E aí, eu adoro essa frase do Otto Scharmer, da teoria U, que ele diz que a qualidade dos resultados criados por um sistema é função da conscientização a partir do qual as pessoas do sistema operam. Então, não adianta a gente querer uma liderança consciente dentro das organizações se nós, como indivíduos, não estamos operando de uma forma consciente. Né? A gente só consegue gerar aquilo que a gente é de fato. Né? A gente vive uma crise de liderança hoje no mundo porque os problemas estão tentando ser resolvidos pelo mesmo nível de consciência de quem os criou. Né? Então, se a gente não coloca um outro olhar, uma outra consciência, a gente não eleva isso de alguma forma. Então, é isso. Autoliderança, incansável curiosidade sobre si mesmo. Né? É se olhar, é se permitir, é se observar. Né? Eu costumo brincar que primeiro eu vivi a magia do áudio de WhatsApp. O que era isso? Era eu poder me ouvir falando com os outros.
falava assim, outro dia minha filha perguntou, mãe, por que você manda mensagem para as pessoas e depois você se ouve? Eu falei, nossa, porque eu descubro tanta coisa sobre mim, né? Porque é isso, assim, é você conseguir de fato sentir como é que você se comunica. Você está achando que você foi clara e você se ouve, você fala, nossa, fui confusa, né? Termos que você usa, você fala, poxa, isso aqui pode dar margem a outro entendimento, né? E agora a gente está sendo exposto à magia do Zoom, que além da gente poder se ouvir, a gente se vê. Né? Eu falo, cara, como é diferente. Assim, eu sempre falei para grandes públicos, sempre conduzi workshops, sempre conduzi turmas, mas você se vê falando, se vê conduzindo, é um flagrante o tempo inteiro. Às vezes as pessoas diziam, nossa, às vezes você tem uma cara de brava, e eu não entendia por quê. Aí, desde que o Zoom entrou todo dia da minha vida, eu entendo que às vezes eu passo cara de brava mesmo, né? Então, é muito bacana isso, essa oportunidade da gente ser meio que vítima da nossa própria comunicação, sabe? Da gente, tá bom, se alguém tivesse falado comigo assim, ou se eu tivesse agido dessa forma. Então, essa curiosidade sobre si mesmo é que leva para a autoliderança, e a autoliderança que leva para um indivíduo social mais consciente, né? E aí, a gente consegue fazer o contraponto com a organização. O que acontece quando... Ai, peraí, acho que a Rô quer falar. Rô, desculpa, você levantou a mãozinha, né? Queria só complementar, Grazi, que também faz parte desse autoconhecimento, a gente entender o que nos move, né, o que é o nosso propósito. Porque quando a gente se permite, né, viver o nosso potencial máximo enquanto líderes, a gente também permite que os nossos liderados também se expressem no seu potencial máximo. E eu acho que esse é um grande papel da liderança consciente, né, permitir que os outros também brilhem, né, no seu potencial máximo, se conheçam, se identifiquem, que os movem e possam a viver por propósito também. Perfeito, Rô. E é bem o que você falou, quando eu me permito, eu autorizo o outro a se permitir também. Isso, Marianne Williamson. Não adianta ficar dizendo, gente, vocês precisam ser mais protagonistas, ter accountability, se empoderarem, olha quanta palavra linda, né? Mas eu sou tirar aqui, as pessoas do medo, né? Do medo, né? Da programação do medo. Controlador de mim mesmo, é isso que eu estou autorizando os outros a fazerem, serem Sim. controladores de si, né? Muito bacana isso mesmo. E é interessante que você trazer a questão do medo, porque quando a gente se prende a ele, a gente acaba se vitimizando, né? E é muito isso que a Miriane trouxe, assim, a gente vai para a indignação, mas governo não presta, mas olha, tá vendo, fulano, não, tava esperando a hora que ia fazer alguma besteira, já fez, tá vendo? Então, a gente entra num lugar de que não é o meu caminho, é o caminho do outro que está me interferindo. Né? Sim, ou pro ataque, né? Eu tô certo e o outro tá errado. Né? Muito bom. Então, quando a gente tem um encontro dessas duas coisas, a gente constrói a humanização. Né? Então, se o encontro de um propósito maior numa empresa, com um propósito maior do indivíduo, é emergir um futuro, o encontro de uma liderança consciente na empresa, com uma liderança consciente de um indivíduo social, né, que se permite se conhecer, fazer seu caminho, etc., é uma relação humanizada. A gente está falando de humanização nas relações. Eu não estou me relacionando com o fato, estou me relacionando com o outro que está ali. Isso que humaniza. E adorei, Rô, você trazer essa coisa do se permitir, porque quer coisa mais possível de trazer a humanização do que a gente se permitir? Né? Esse é o caminho de ser humano, de fato. Cultura. Aí a gente vai para a tal da cultura consciente. E aí, quando a gente fala de cultura consciente, eu acho que vocês já trouxeram muitos pontos aqui. Que é assim, se dentro de uma organização a gente não consegue ser consciente da nossa cultura, se a gente não olhar para as coisas que acontecem nela, então assim, o que a gente permite que aconteça dentro da nossa empresa?
Isso que a gente permite que aconteça é a cultura dela, né? Então, eu só vou conhecer a cultura quando eu olho para aquilo que é permitido. Como é que eu vou ter um papel social como indivíduo se eu não sou consciente da cultura onde eu vivo? Então, vocês trouxeram isso, né? O Marco falou, poxa, parece que o cara que está lá na calçada não pertence, eu não acesso ele. A Gi falou, poxa, o cara que não tem água, tá bom, eu fico lá indignado, mas não é a minha realidade, né? Então, cultura consciente é a gente entender de fato a realidade que a gente vive. E para mim, e aí eu estou falando muito opinião Graziella, tá? A gente é analfabeto do nosso Brasil. A gente não conhece o país que a gente vive. E se a gente não conhece o país que a gente vive, a gente não vai conseguir ser um cidadão, um indivíduo social com cultura consciente. Você sabe a vontade que eu tenho de lançar cursos? Conheça o Brasil. Vamos estudar o Brasil? Vamos aprender o Brasil? Porque é isso, a gente tem um propósito elevado, a gente tem uma autoliderança, mas como é que eu vou atuar naquilo que eu não conheço de fato como funciona? Eu vou dizer para vocês, durante muito, muito tempo da minha vida, eu fui defensora de uma frase que era assim, não, quem quer faz, gente. Quem quer, não importa a condição, basta querer para fazer. Foi o que eu aprendi, foi o que eu vivi, foi o que eu repeti aí pelo mundo afora. Eu só fui me questionar dessa minha crença quando de fato eu comecei a observar que nem todo mundo está partindo das mesmas condições, que nem sempre o querer resolve quando eu não tenho comida na mesa, quando eu não tenho água, né? Claro que se eu quero, é um tremendo passo, mas, gente, todos vocês aqui são privilegiados de alguma forma. Toda vez que vocês quiseram conhecer, fazer alguma coisa e foram atrás dela, vocês tiveram rede de apoio, sim ou não? Levanta a mãozinha. Rede de apoio faz parte. Então, como é que eu vou querer que um indivíduo que não tem as condições básicas de sobrevivência, só ele querendo ele faz? Ele precisa de uma rede de apoio de alguma forma, né? Então, eu mesma desconstruí a minha crença, sabe? Cara, assim, eu achava que as pessoas que não faziam, porque não queriam, preguiçosas, acomodadas. Calma, calma, né? Não é bem assim. E aí tem um fato, tem dois fatos que marcaram muito minha vida nesse sentido. Um foi, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eu lembro da cena do meu pai chegando em casa todo machucado. Ele tinha sofrido um terceiro assalto na mesma semana. Portanto, ele não tinha nada que ele pudesse dar aos assaltantes, né? Foi dentro do negócio dele. Não tinha dinheiro, não tinha nada de valor, não tinha nem aliança no dedo. E aí os caras ficaram mega revoltados e bateram muito nele. Bateram, machucaram, prenderam no banheiro. Até hoje eu não entendo por que não mataram. Sabe aquela coisa que você fala, ficou prestes a... E a cena do meu pai chegando em casa, mal conseguindo andar, mal conseguindo se mexer, porque ele estava completamente machucado, marca minha memória até hoje. Mas eu lembro muito bem do que meu pai me disse naquele dia. Ele disse assim, filha, eu acho que eu já estou cansado e já estou velho, paradigma dele, né? Já estou cansado e velho para fazer desse país um país melhor. Você é jovem. Aprenda desde já que você precisa trabalhar para transformar esse país. Porque a gente não pode viver numa condição dessa. Por um lado, eu tenho raiva desses caras. Por outro lado, eu tenho muita pena. Cara, 10 anos de idade eu ouvi isso. Claro que naquela época eu não tinha a menor noção de tudo que isso significava, né? Hoje eu tenho muito mais. Só que acho que isso me levou a ter sempre um olhar, né, de propositivo, a me envolver com o capitalismo consciente, por exemplo, que é isso, é impactar o país. Agora, eu não acho que a minha geração, a nossa geração, pelo menos a maioria que está aqui, fez a lição de casa. A gente não fez.
né? Então, de alguma forma, eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, o primeiro projeto que eu fiz dentro de uma organização foi a alfabetização de funcionários da indústria, em português e matemática. Os caras trabalhavam na fábrica, mas eles eram analfabetos ou semi-analfabetos, não sabiam ler um indicador de máquina, não sabiam calcular uma produtividade. E aquilo ia impedir o cara de fazer o trabalho dele. Né? E a empresa contratou alfabetização em português e matemática para os 4 mil funcionários dela. Olha que lindo! Isso é papel social de uma organização. Né? Isso é afetar a condição de vida daquele indivíduo. Passados 20 anos, esse projeto foi um dos primeiros que eu fiz. Passado 20 anos, para o que as empresas têm nos procurado hoje? Para falar de saúde mental. Que as pessoas estão adoecidas emocionalmente. Então, se a gente tivesse feito a lição de casa, a gente teria alfabetizado as pessoas, não só em português e matemática, a gente teria alfabetizado emocionalmente as pessoas. A gente teria dado condição desse indivíduo ser, de fato, um indivíduo social. Então, de verdade, eu não acho que a gente fez a lição de casa bem feita. Né? Então, tem muito, e tem muito ainda por fazer, e que a gente pode, de alguma forma, continuar se engajando, desde que a gente tenha consciência desse nosso papel social, de alguma forma. Né? E aí, outra história que me marcou bastante foi quando a Rosana, que é uma associada da Casa Melina também, que é gestora de uma escola, eu fui conhecer a escola dela, e lá eu conheci um dos padres fundadores da escola, 80 e tantos anos. Gente, ele foi se apresentar, né? Nós fomos apresentados e ele perguntou: qual o seu nome? Eu falei: Graziela. Aonde você mora? Eu falei: gente, nunca foi a primeira pergunta que uma pessoa me fez quando eu estou conhecendo, né? Ele falou: que bairro que você mora? Eu falei: eu moro no Itaim. Aí ele falou assim: Itaim Bibi ou Itaim Paulista? Eu falei: no Itaim Bibi. Ele falou: ah, sabe por quê? Eu sempre gosto de saber com que Brasil eu estou conversando. Cara, sensacional! Sensacional! Quer dizer, é uma lucidez, né, de que a gente está interlocutando com toda a cultura que aquela pessoa traz. E isso está totalmente ligado ao seu espaço socioambiental, né? Então, para mim, cultura consciente para um indivíduo social consciente é ele se educar no Brasil em que ele vive. Né? E a gente tem muito, muito a aprender com isso. Não sei o quanto vocês concordam com isso, mas deixa eu projetar aqui. Eu fiquei pensando o seguinte, né? Se você fosse chamado para responder alguma dessas pesquisas, qual você responderia com mais propriedade? Ah, as habilidades do profissional do futuro ou uma pesquisa sobre a história do Brasil? Você responderia com mais habilidade cases de sucesso e inovação ou características socioeconômicas da sociedade? Você responderia com mais propriedade efeitos da tecnologia nas relações profissionais ou necessidades estruturais e ambientais do seu bairro? Gente, e aqui eu estou falando de mim também, tá? Eu responderia com muito mais propriedade toda essa primeira coluna aqui. Agora, eu não estou falando que um é melhor, o outro é pior, tá? Não é uma escolha de ou, a gente tem que saber desses assuntos aqui também. Mas a gente se dedica a conhecer as características estruturais, as necessidades do nosso bairro. O Ricardo falou isso, né? Fazer uma diferença por menor que seja. Né? Então, por menor que seja, é fazer coleta seletiva no seu condomínio, é fazer composteira no seu bairro, né? É você consertar calçadas ou fazer algum ativismo para consertar calçadas, porque tem gente que está caindo, se machucando por aí. Percebe? Então, assim, não é um papel, para exercer esse papel social, gente, vocês não precisam se candidatar a senadores, deputados, vereadores ou qualquer coisa assim. É de fato conhecer as necessidades e como é que você pode influenciar nessas necessidades, né? Gi, você quer falar? Não, eu só ia comentar, Grazi, que você falou a questão da alfabetização 20 anos atrás.
E o Brasil está tão atrasado em várias coisas, mas todo esse avanço tecnológico vai ser a outra onda, né? Que a gente sempre fala em transformação digital e a gente fala muito no umbigo da gente, né? Das grandes empresas, dos caminhos que a gente está vivendo. Mas tem um Brasil que não tem a menor condições de seguir nisso. E isso pode aumentar em muito a desigualdade. Então, a gente sai desse... a gente precisa sair um pouco desse lugar comum que a gente está para poder olhar mesmo esse Brasil, né? Sempre que eu participo dessas discussões da tecnologia, da transformação digital, dos empregos que vão acabar, eu sempre pergunto para as pessoas, e aí, o que a gente vai fazer no Brasil? Porque uma coisa é as grandes empresas, e esses rincões, e essa periferia, como que a gente vai inserir essas pessoas que não conseguem ter nem educação básica, né? Uhum. Então, me remeteu muito a isso, né? A responsabilidade também da empresa, não só nossa, mas pensando num conjunto como sociedade, para a gente poder reverter essa série de coisas, porque senão a gente vai ter uma situação bem triste no futuro. Então, e é louco, quando a gente for vítima dessa situação triste, é que a gente vai se preocupar em reverter, né? Quando o desemprego estiver lá em cima, quando a violência estiver lá em cima, nossa, agora eu estou afetado, eu vou pensar como eu reverto, né? Mas ser preventivo, ser preditivo, né? E assim, Gi, quando a gente fala das organizações, de fato, né? Às vezes as organizações falam, mas meu negócio vai deixar de existir daqui a algum tempo, porque vai virar tudo digital, enfim. Não tem jeito, eu vou ter que demitir as pessoas. A minha grande provocação é a seguinte, se você já sabe disso hoje, o que você já está fazendo por essas pessoas hoje para devolvê-las, entre aspas, para a sociedade, mais preparadas. Esse é o seu papel social. Tá bom, o seu negócio vai se transformar, então ajuda essas pessoas a encontrarem outros caminhos, a se prepararem para outros caminhos, porque até agora elas foram úteis para o seu negócio, né? Eu sempre falo o caso da Edith, que trabalhou 13 anos comigo aqui em casa, e quando ela foi se aposentar, minha maior preocupação era ela ter dificuldade financeira. Por quê? Porque ela não tem educação financeira, não teve educação financeira. Então, de repente, ela vai se aposentar e vai passar necessidade. Então, enquanto ela estava comigo, tudo bem? Não, vamos lá fazer a educação financeira da Edith. Depois de 13 anos, ela se aposentou com casa própria, com plano de saúde e com food truck de tapioca. Né? Mas por quê? Porque ela tinha um salário muito bom como empregada doméstica? Não, gente, porque ela teve educação financeira, ela teve apoio para se organizar para isso. Eu não posso devolver para a sociedade uma Edith passando fome e necessidade se ela ficou 13 anos cuidando dos meus filhos dentro da minha casa, fazendo minha comida. Percebe? Então, assim, tá bom, então qual é a educação que a gente precisa fazer hoje para esse futuro que está vindo? Né? E é isso mesmo, se a gente sabe o que vai acontecer, é o nosso papel se antecipar. Né? Ah, mas o cara não quis. Será? Né? Será que a Edith sozinha teria conseguido? Se não fosse a rede de apoio dela naquele momento? Então, a quem eu sou rede de apoio? A gente busca as nossas redes de apoio para a gente, né? A quem eu sou rede de apoio, né? Essa é uma pergunta de indivíduo social. Tá? E quando isso acontece, né, quando a gente, de fato, começa a se alfabetizar no Brasil, a gente cria presença. A gente fala tanto de presença, de meditação, de mindfulness, de coerência. Isso tudo é essencial para nós como indivíduos. Mas para a sociedade, a gente também precisa estar presente nela. Realmente entendendo o que acontece. Observando de fato a realidade. Né? Porque sem essa presença na cultura brasileira, a gente vai ser enviesado. A gente vai olhar só para aquilo que a gente conhece de fato. Tá? E a orientação para stakeholders, a Miriane trouxe, né, o exemplo do artigo que eu escrevi sobre um case que eu vivi na calçada aqui, numa das calçadas aqui perto de casa, que me inspirou muito a pensar esses 3 caminhos de papel social. Que é, ou a gente age com indiferença, do tipo, finge que não está nem vendo, ou a gente age com indignação, né, e a gente reclama, e a gente maldiz, e a gente acha um absurdo, e etc.
ou a gente de fato assume o papel de influenciar. E aí o que eu tenho observado, desde que eu vivi essa experiência, eu tenho testado esses 3 Is, até para descobrir se não existe algum outro que eu não tenha percebido, sabe? E não, gente, a notícia é a gente cai num desses 3. Né? Então, não é que você não exerce seu papel social, você exerce sim. A questão é que você pode exercê-lo com indiferença, com indignação ou com influência. Não existe não exercer. Então, se eu não estou consciente dele, provavelmente eu estou exercendo ou com indiferença ou com indignação. Aí não tem horas que eu vou cair nisso? Claro que tem. Por isso que a gente tem que estar atento. Tem horas que a gente vai cair nisso. Mas como é que eu consigo transformar para esse lugar de influência, né? Esse exemplo da calçada, eu não sei quem teve a oportunidade de ler o artigo, que foi o que a Miriane citou, mas eu estava caminhando aqui da minha casa para a Casa Merlina, passando por uma calçada em que ela estava lotada de jovens, então não tinha espaço para passar. Não eram nem 8 horas da manhã, deu a entender que eles estavam esperando um ônibus para ir para algum lugar, para algum passeio, porque vinha chegando vários ônibus. E eles ocupando, assim, a calçada muito alvoroçados, muito felizes. Acho que era alguma coisa legal que eles iam fazer, tá? Só que daí, o meu primeiro raciocínio foi, eu desço, né? Eu desço da calçada, ando pela rua junto com os carros e depois subo de novo, né? Eu vou desviar deles. Foi meu primeiro raciocínio. Só que a hora que eu pensei isso, eu falei, gente, mas é um absurdo. Eu sou pedestre, eu tenho que andar junto com os carros, porque eles estão ocupando toda a calçada. Tá, mas não necessariamente eles estão conscientes disso. Eu acho que é aí que foi a virada de chave, sabe? Eu não posso acusá-los de serem mal educados, desrespeitosos, espaçosos, inconscientes. Eu me permiti perguntar, mas será que eles têm noção disso? Será que a rede de apoio dele, de alguma forma, ajudou eles a exercerem esse papel conscientemente? E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui andando pela calçada, a hora que não dava mais para andar, que eles estavam bloqueando, eu parava e ficava olhando. Aí eles se tocavam, ficavam sem graça e iam abrindo espaço. Aí eu andava mais um pouquinho, parava. Aí o lá de trás começava a gritar, ei, dá espaço para a moça aí passar. Então, foi gerando uma atenção ao comportamento deles. Eu não sei se isso serviu para alguma coisa ou não, tá? Eu passei pela calçada, isso que foi importante para mim. Só que, de alguma forma, a minha iniciativa foi de tentar influenciar que eles se percebessem. Eu não quero dar lição de moral, sabe? Dizendo assim, epa, olha o que vocês estão fazendo aqui, essa paderna. Seu pai e sua mãe não te deu educação? Não é isso. Mas é eles poderem se dar conta do que eles estavam fazendo, né? E aí, gente, é muito louco isso, porque nesse mesmo dia, no final do dia, tinha uma consulta com uma médica do meu filho, e eu chego lá e ela tá com o pé engessado. E eu perguntei, Adriana, o que aconteceu? Ela falou, não, outro dia eu estava andando aqui numa calçada, aí tinha um barzinho que põe as mesas assim na calçada, ocupando tudo, e aí eu tinha que passar, eu fui descer, só que a hora que eu desci, eu torci o pé, caí e eu fraturei o pé. Eu falei, caraca, esta pessoa não teve a oportunidade de influenciar, mas ela teve consequência de uma atitude social inadequada. E naquele momento eu falei, gente, ok, essa é a resposta, de alguma forma, do universo, de que a gente tem sempre uma oportunidade de influenciar. Isso não quer dizer que a gente precisa fazer passeata, isso não quer dizer que a gente precisa botar fogo nas coisas, isso não quer dizer que eu preciso ser um ativista, ou não é isso. Nas pequenas coisas, a gente sempre terá condições de influenciar. Mari. Grazi, eu gosto muito de uma palavra que é responsabilidade, né? E talvez essa seja uma palavra que alcance mais do ponto de vista de responsabilidade social, de responsabilidade afetiva, ou de responsabilidade financeira,
porque eu acho que responsabilidade é para todo mundo, né? Esses casos que você traz nitidamente diz que são pessoas que não tiveram o mínimo de responsabilidade para causar isso. Porque quando você fala de propósito, fica uma coisa muito difícil, né? Porque acho que aqui é um grupo que se encontrou profissionalmente no seu propósito, né? Mas é uma coisa rara, né? Um processo que as pessoas vivem ao longo de muitos anos, né? De ir enchendo a mochila, de se autoconhecendo e encontrando novos caminhos. Então, acho que tem uma coisa de responsabilidade, né? Até afetiva, né? Para a gente não cometer pensando só na gente e sim nesse entorno, né? Enfim, era isso. E bem legal isso, porque o propósito elevado nada mais é do que o senso de responsabilidade ampliado. É um senso de responsabilidade que impacta todo mundo. Perfeito, perfeito. E é uma grande preocupação, Mari, por isso que a gente fala propósito é o que a gente faz todos os dias, porque senão ele fica num lugar tão inatingível e para a gente se vitimizar é um pulo, né? Mas faz todo sentido, acho que é uma palavra bem bacana de incorporar. Curti, gostei. E deixa eu voltar aqui. Então, quando a gente incorpora, né, quando a gente entende que a gente está num desses três Is, né, que não tem não estar num desses três Is, e que tudo bem, tem situações que você vai escolher indiferença naquele momento, né? A gente é humano, né? Mas é importante conhecer que a gente tem essa capacidade de influência, a gente tem esse papel de influência. E aí a gente completa a correlação entre um negócio consciente e um indivíduo social consciente. Quando tem esse encontro, o futuro se pode emergir. Como a Mari bem falou, a gente se responsabiliza por fazer, né? Quando a liderança é consciente dentro do negócio e ela é consciente em mim mesma, a gente humaniza. A gente está falando do que é. Acho que tem algum microfone aberto. Bom, fechou. Quando a gente está falando de cultura consciente dentro de uma organização, né? E eu falo que cultura consciente, gente, é cuidar para não perpetuar aquilo que você não quer. Muito mais do que cuidar de perpetuar aquilo que você quer. Porque se a gente não estopa os comportamentos tóxicos, não tem cultura que seja consciente, né? E eu conheço, né, o entorno onde eu vivo é presença. E se eu tenho orientação para os stakeholders, eu influencio, né? Eu coloco como agente ativo e, como a Dani disse, propositivo. Eu sou um propositor, uma propositora social de fato, né? Esse lugar de ser propositor vai além do protagonismo, né? Vai além de você assumir a frente. Ser propositor é realmente fazer no meio também, tá? E aí sim que eu queria muito ouvi-las no seguinte: o convite que vocês aceitaram, né, o chamado do encontro para estar aqui, era esse. Assim que estava escrito, consciência nos negócios e na vida tem sido uma palavra de ordem na era da nova economia. Mas como ser consciente se não partimos de um indivíduo que se enxerga em seu contexto social? Todos nós temos um papel perante a sociedade que vivemos. A escolha que fazemos nesse papel impacta diretamente um capitalismo mais consciente. E essa é uma escolha diária. Se como indivíduo você não escolhe evoluir, só resta a escolha do degenerar. E como seres sociais, degeneramos nosso entorno também. Vamos refletir juntos o que a indiferença, a indignação e a influência podem nos ensinar sobre o nosso indivíduo social. Aposto que você vive esses três papéis e juntos podemos observar, escolher e evoluir. Então, assim, em algum momento você disse sim para este convite de estar nessa conversa hoje. E você disse sim por algum motivo. A gente passou por todas essas reflexões juntas. E o que eu queria muito ouvir de vocês agora é: há algo que conecta o sim que você disse lá atrás com o que você ouviu?
Ou você disse o sim para algo que é diferente do que você está levando agora, do que você se descobriu agora? Esse sim que você disse para ouvir o que a gente ouviu hoje, ele te convida para algum outro chamado a partir dessa conversa? E aí é momento da gente compartilhar mesmo o que fica para vocês. A Laurinha de máscara eu não tinha visto ainda. Ouvidos disponível para quem quiser compartilhar. Ô, Grazi, me caiu uma ficha enquanto você estava contando sobre essa questão aí. Mari, achei. Oi? Não estava achando você, agora eu achei. Ah, tá. Não, é porque me caiu uma ficha, assim, dessa questão da responsabilidade, né? Do quanto que nós, não sei se todos aqui são pais e mães, eu sou, né, de 3 crianças, o quanto que essa responsabilidade começa muito nessa função, né? E o quanto que a gente consegue, de alguma forma, transportar isso para o mundo corporativo ou no trabalho, dessa questão da nossa liderança, de fato, com pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa gestão. Né? Como que isso conecta e tem a ver, né? Que se você é responsável por os seres que você colocou no mundo, a gente também deveria ser responsável do ponto de vista social e também dentro da organização. Né? Então, ir além nesse sentido, né? Essa responsabilidade que a gente ensina para os nossos filhos, né? De serem responsáveis, de serem protagonistas, que a gente tenta ensinar, que a gente vê muito pouco hoje, né? O quanto que a gente consegue levar isso para essa relação de líder e liderado, que é a responsabilidade da gestão dessas pessoas, né? Cuidar dessas pessoas. Quanto que isso é fundamental para que você possa promover um ambiente que seja um ambiente responsável, né? Em todos os sentidos, né? Isso que você falou da sua funcionária é muito lindo, né? Que você tinha uma responsabilidade além do seu papel enquanto patroa, né? Sendo a palavra meio fria, mas é isso. Ô Mari, isso é uma questão que, sinceramente, me causa muita aflição, né? Porque é sim já passo, Dani, eu vi. É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que ela começa, de fato, dentro daquilo que está, né, ao nosso redor, portanto, filhos e família de forma geral, né? Mas eu estou falando por mim, tá? Não estou falando pelos outros. Eu tenho aprendido a realmente descobrir o que é influenciar. Porque quando eu falo esse exemplo da calçada, que minha primeira reação era falar, era dar lição de moral. Era dar lição de moral. Cara, o que vocês estão fazendo? Esse espaço é público, não tem educação. Essa foi meu primeiro instinto. Se eu não tivesse parado para perguntar, mas eles têm consciência, eles não têm a oportunidade deles mesmos se perceberem, eu teria dado esporrinho. E duvido que eles não iam tirar sarro de mim. Olha lá, vem a tiazinha dando esporrinho na gente, né? Então, essa mão de influência, quando a gente fala dos mais jovens, ela é um aprendizado. Como é que a gente influencia, de fato, para que eles se deem conta deles mesmos, né? Que não seja liçãozinha de moral, que não seja um jeito muito professoral, enfim, né? Então, para mim, está sendo uma super descoberta. Acho que eu estou muito engateando nisso. E isso me preocupa muito. Por quê? Porque a geração que está entrando no mercado de trabalho agora, que é uma geração jovem, né, de seus 20 e poucos anos, e que é fruto de todo esse mundo digital e tudo mais, eles estão doentes de uma outra forma. Eles estão doentes de falta de sentido nas coisas, né? Então, se hoje a gente tem uma organização que é tóxica pela sua natureza de negócio, né, de ter sido sempre muito autoritária, de ter sido muito comando e controle, de ter buscado resultado a qualquer custo, então já tem uma toxicidade. Agora você pega essa sociedade jovem que está adoecida por falta de sentido e pá, bota dentro das organizações, porque eles estão entrando no mercado de trabalho. Aí você está levando para dentro da organização a doença social.
E qual é o papel que a organização vai ter também de se sentir cuidadora ou curadora dessa doença social, né? Então, esse é um lado. O outro lado é como é que a gente, como sociedade e família, olha que é uma nova doença social. Porque a gente, às vezes, tenta corrigir do jeito que a gente se adoeceu. A gente se adoeceu por ser workaholic. A gente se adoeceu por excesso de cobrança. A gente se adoeceu por excesso de tudo, de responsabilidade, né? Por querer dar conta das coisas. Então, a gente aprendeu a curar isso. Ou está aprendendo a curar isso. Só que a cura social, da nova doença social, que é a falta de sentido, não é a mesma. Eu não sei hoje como ajudar meu filho de 15 anos quando ele passa 2 dias inteiros dentro do quarto, porque ele acha que a vida está sem sentido. Não sei. Porque a doença que eu aprendi a curar foi meu burnout, foi meu estresse. Tá? Então, é muito profundo isso que você traz. Marco, já passo para você. A Dani tinha levantado a mão primeiro. Dani Basile. Ei, Grazi, eu acho que tem umas coisas que são sincronicidade, né? Eu remarquei uma reunião com a minha orientadora para estar aqui hoje. Para quem não sabe, eu estou fazendo mestrado e de tudo que eu li até agora, eu achei um artigo que brilhou meu coração para eu estudar. E que ele falava sobre as funções dos líderes organizacionais nas mudanças culturais. Eu achei muito bacana porque ele ampliou o espectro de mudança cultural para além daquele microcosmos da organização, né? Quando esse artigo trata de transformação cultural, ele fala do ir além, ir para a comunidade, né? E aí ele fala um pouquinho de bem-estar, né? Um bem-estar interno, que o líder tem que ter esse olhar para o bem-estar interno. E aí é tudo que a gente, como consultores, sempre trabalhou, com pessoas de desenvolvimento humano, sempre trabalhou nas ações internas das organizações. E ele vai além, ele fala de um outro pedaço, que é do bem-estar da comunidade, né? E de pensar em que práticas que você leva para o consumidor e que impacta a sociedade, né? Então ele traz uma dimensão social. E o quanto que isso acaba gerando um bem-estar para a organização. E isso conecta um pouco com esse propósito que vai além do ego. Eu fiquei pensando aqui, acho que o grande insight de hoje é como a gente, seja dentro da empresa ou seja fora, como um consultor, a gente não perpetuou essa prática egóica, né, de desenvolvimento da liderança para os seus próprios interesses. Então, desenvolva a sua equipe para melhorar seu resultado, né? Desenvolva as pessoas para o bem da organização, mas muito olhando para dentro, né? E o quanto que isso limita o alcance do propósito que a gente pode despertar nas pessoas e que vai muito além daquela equipe, daquela gestora, daquele gestor ou daquela organização, né? Então, você trazendo tudo isso, eu pensei muito nesse papel nosso, né, no desenvolvimento de liderança, desse desenvolvimento mais integral do indivíduo para uma sociedade, né? Ele, no desenvolvimento dele, e com as pessoas, né? E despertar nesse líder essa capacidade de potencializar as pessoas para esse olhar, né? Nessa dimensão mais ampla. Então, enfim, estou aqui viajando um pouco nos insights, mas eu acho que é para a gente pensar um pouco o nosso papel, né? Na hora de construir intervenções e pensar em desenvolvimento de pessoas e principalmente da liderança. Ô Dani, depois você passa o autor? Passo. Nossa, eu amei. Eu estava quase desistindo do meu tema de pesquisa para organização quando eu li esse e falei, tem caminho aqui. Legal. Inclusive, eles propõem, né, de ter avaliações, medições de bem-estar a partir dessa dimensão de impacto na sociedade. Que isso é uma outra coisa, né? Enquanto a gente, assim, às vezes as pessoas me perguntam o que você acha da meritocracia? Eu falei, gente, o problema não é a meritocracia, o problema é o que a gente entende por mérito, né? Então, enquanto o mérito não mudar para esse olhar de bem-estar, né? A gente tem problema. A dimensão do suporte social, né, Dani? Na PP a gente fala de dimensão do suporte social. O quanto existe de déficit nisso. Depois que o Marco falar, eu queria
pegar um pouquinho do que a Dani falou também e ampliar. Tá bom, é. Eu queria trazer duas coisas. Na verdade, ia trazer uma, mas você estava falando das empresas tóxicas, aí eu tive um insight não, uma questão muito convergente. Concordo com você. Eu acho que as empresas, muitas empresas, não dá para a gente generalizar, elas estão tóxicas, né? E aí eu fico me perguntando que quem está entrando dentro dessas empresas acabam sendo mesmo, de fato, jovens que estão mais doentes, com falta de sentido. Porque se dentro da minha casa tiver um jovem consciente e com sentido, né? Pode ter certeza, eu vejo um pouco, eu tenho 3 filhas e todas elas sim, mas uma em particular me parece muito sanha e ela tem clareza, esse não é o tipo de empresa que eu trabalho, né? Porque ela sabe que elas são empresas tóxicas, né? Então eu fico me perguntando que a parcela de jovens que está consciente não estão entrando dentro dessas empresas, ou então estão entrando dentro dessas empresas humanizadas, porque eu também tenho visto gente legal dentro dessas empresas que estão atraindo e que buscam isso, né? Então acho que e aí eu fiquei me perguntando, que é muito a minha praia, qual é o papel do RH nisso, né? Então, acho que é um papel de criar indivíduos conscientes, né? Preparar líderes conscientes, mas principalmente de indivíduos conscientes. Mas para isso ele precisa reconhecer esse outro, né? Porque às vezes eu acho que o RH bota, né, assim, é recurso humano, não é pessoa, né? Não é gente no sentido mais literal. Mas a outra coisa que eu ia falar primeiro, né, eu inverti só, é que isso tem a ver com fala até anterior. Você estava falando muito de doação, que eu achei muito legal. Então, como essa coisa de eu me dar conta, de indivíduo consciente, aí você trouxe o Otto Scharmer, não nessa ótica, mas achei legal, que é a coisa do U, né? Que ele fala de mente aberta, coração aberto e vontade aberta, né? Quando você fala de doação, para mim é vontade, desculpe, é coração aberto, né? Eu achei isso muito legal. E no livro, o primeiro que eu escrevi, eu fiz um pouco essa comparação e trazendo, inclusive, também o sentido da trimembração da antroposofia, né? Do pensar, do sentido, querer, da mente, do coração e da vontade, né? E eu, no meu livro, eu usei desapegar, doar e descobrir, né? Então, acho que, nossa, fez tudo sentido. E obrigado aí pelas palavras e pela manhã. Nossa, comecei super legal. Eu acho que essa coisa do doar tem a ver com o coração, tem a ver com o coração mesmo, né? Que é essa coisa de eu só vou conseguir influenciar, e talvez aí até aquele seu movimento ali, né? Quer dizer, é talvez um minuto ali que você tem consciência, então acho que é um pensar, né? Você olha aquilo sistemicamente, não com o mindset da tia chata, né? Então é uma coisa assim meio de consciência, é o que eu chamo um pouco de desapegar, né? Você precisa se desapegar daquele papel da tia chata e compreender um mundo mais sistêmico, olhar o outro. Tá bem enraizado. Isso, nossa, super legal. Obrigado pela manhã. Legal. Eu vou passar para a Rê, depois a Bia quer falar também, mas só para fazer um contraponto que você trouxe a trimembração da antroposofia, eu acho que isso dá um outro talk depois, mas assim, a forma como a gente interpretou errado o tripé da liberdade, fraternidade e igualdade, né? Que assim, quando a gente fala em liberdade, ela foi levada muito para um lado econômico. Liberalismo, liberdade econômica, livre iniciativa. Mas a liberdade, ela é cultural. É o indivíduo se expressar como ele é dentro da cultura em que ele vive. A economia, ela se associa com fraternidade. Precisa ser fraterno na economia. E ser fraterno na economia significa reconhecer o que eu posso dar e o que eu preciso receber. Isso é fraternidade. E aí a igualdade fica na justiça. A gente precisa ter justiça igual para todo mundo. Igualdade não está nas relações, está na justiça. Então, assim, cara, tem uma inversão dos conceitos originais lá da livre iniciativa que distorce muito dos comportamentos hoje também. Mas a gente deixa isso para outro toque. Rê, manda lá. Eu ia comentar, bom, excelente, né? Eu acho que me ampliou. Respondendo uma das suas perguntas, como que você entra, né, pro talk e como que você sai. Eu acho que
os conceitos que você trouxe no meu âmbito individual, me ampliou mais essa provocação de, em alguns momentos, sair da posição de indignação e ir para influência, sabe, Gra? E às vezes, assim, exemplos típicos, caminhando ou vendo algo que você pode, naquele momento, se dar conta de que você tem um poder de influência e você fica muito nesse espaço da indignação, né, da indiferença, acho que no sentido de não ter consciência de que você pode fazer algo diferente naquele momento e ser um catalisador. Então, isso me provocou bastante. Saiu bem reflexiva nesse contexto, mais cultural, né? E o que eu queria comentar, pegando um pouco do que a Dani trouxe, até uma das coisas que, quando ela falou do mestrado, que eu estudei bastante antes mesmo do mestrado e depois, e tem muitas pesquisas que mostram isso dentro do âmbito organizacional, de que o quanto um dos meus projetos para o mestrado inicial foi estudar a satisfação dos trabalhadores, né, dentro de indústria química, inclusive. E uma das questões de déficit que a maioria relata é justamente a ausência da dimensão do suporte social. O quanto que isso impacta no bem-estar individual e no bem-estar coletivo. Então, quando você fez o paralelo de negócio consciente e indivíduo consciente, é justamente esse gap do suporte social que você trouxe na sua fala. Né? O quanto que a gente tem que ter a consciência inicial indivíduo para, a partir disso, fazer uma construção coletiva. E isso, né, dentro do meu estudo, a gente comprovou que, e muito da psicologia no movimento da visão positiva mostra isso, o quanto que a gente precisa evoluir nessa dimensão social. E aí, fazendo paralelo com o que eu estudei fora, né, do mestrado, eu me dediquei muito nesse contexto de empresas humanizadas e muito no âmbito da liderança transformacional. E dentro da visão da liderança transformacional, pegando o que a Dani falou, estendendo aí essa questão do suporte social, muito que se fala é de construir o paradigma, quando a gente olha para o negócio, né? Dentro de um âmbito de paradigma de compromisso, fazendo com que as pessoas tenham espaço para se expressar, aí a gente cai na autoliderança, né, na autoconsciência, mas para que elas possam perceber nelas qual que é a contribuição que elas fazem para o mundo. Então, a gente, mais uma vez, faz esse movimento do quanto que o líder consciente, ele tem que ter essa visão ampliada de que ele é um líder transformacional, de que ele pode, sim, abrir espaço a partir do espaço que ele dá para ele, né, sendo exemplo, para que o outro reconheça qual que é a contribuição que ele faz para o mundo, entendendo aqui que a necessidade de contribuição ela é universal. E aí é esse olhar do sentido, do que eu faço no mundo. Eu levanto, vou trabalhar, mas o que eu levo para o meu consumidor? O que eu levo, né, pensando nessa orientação de stakeholder? Então, eu queria destacar a questão do suporte social, como a importância que ele exerce nesse paralelo, nesse construto de negócio e indivíduo, a partir de um paradigma de compromisso. Muito bom. Que conversa também com responsabilidade que a Mari falou. Sim, sim. Legal. Legal. Ó, a gente está quase no horário aqui, então eu vou dar a palavra para a Bia. Não, eu vi que o pessoal já está saindo, queria só fazer um comentário, Grazi. Bom, primeiro foi super inspirador, ampliou bastante a minha consciência individual, né? Então, um olhar aí mais individual de como eu posso exercer essa influência de uma outra forma, não só, né, trabalhando com as organizações, mas para mim foi um olhar mais para dentro. E o comentário que eu queria fazer é que me fez lembrar dessa questão racial também que a gente está vivendo hoje, e aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, muito forte. E me fez lembrar desse conceito, eu fiz assim uma analogia, né, com a questão da white privilege, que é o privilégio do branco, né, de sermos brancos, e como a gente pode não se considerar racista, mas ainda assim exercer esse privilégio, né? Então, dentro dos conceitos que você trouxe hoje, eu posso achar que eu sou consciente, que eu estou fazendo o meu papel, mas na verdade eu estou acomodada, me beneficiando desse sistema pela posição que eu exerço. Como a gente falou aqui, somos todos privilegiados, né? Então, achei interessante pensar que esse contexto do social também se aplica a essa realidade dura agora que a gente está vivendo, que eu confesso, esse conceito do privilégio, né, do branco, foi a primeira vez que realmente me tocou, foi com esse movimento que está acontecendo agora. Sempre olhei, assim, de uma forma muito superficial, de não ser racista,
trato todos muito bem, né? Aquela coisa toda. E agora é de você um pouco mais profundamente entender que sim, você tem um papel aí importante que você não está exercendo, não tem responsabilidade, né? Uhum. Então foi essa um pouco a reflexão que eu queria trazer. Isso, né? Da gente poder diferenciar o racismo do exercício do privilégio, né? A hora que eu só fico no exercício do privilégio, eu também estou exercendo racismo, né? Não tem... muito, muito rico isso. Eu lembro de uma vivência, eu vou contar esse case rapidinho, eu sei que a gente já está no horário, mas eu lembro de uma vivência que meu filho participou no CISV. O CISV é uma organização mundial pela paz, ele faz parte, vai em alguns encontros, e num dos encontros eles trabalharam muito essa questão dos privilégios. E aí ele recebeu um papel e durante aquele dia inteiro ele tinha que viver como se fosse aquele papel que ele recebeu. Então ele recebeu um papel de negro pobre. E aí o que acontece? Eles tinham várias atividades durante o dia. Então tinha lá uma lista de atividades que eles tinham que se inscrever. E aí ele escolheu. Quando ele foi se inscrever, como ele fazia o papel do negro pobre, ele não pôde se inscrever. Ele falou assim, mas por que eu não posso? Não, porque você tem que trabalhar para ajudar a sua família, você não vai poder estar aqui nesse horário. Aí ele, caraca, eu não posso participar de uma atividade. Bom, tá bom. Aí depois eles tinham lá, inscrições para faculdade, não sei o quê. E daí ele foi lá, eu quero me inscrever nessa faculdade. Não, aqui você não pode. Não, por que eu não posso? Não, porque aqui você não vai ter dinheiro para pagar. Né? Aí, quando eles foram almoçar no refeitório, ele escolhia a comida e ele recebia outra. Ele recebia aquela que estava disponível. Ele não podia comer o que ele queria. E ele falou, mãe, foi um exercício de privilégio mais profundo que eu já vivi, porque eu tive um dia realmente restrito, e eu percebi que eu não tenho dias restritos na minha vida. Né? E ele falou assim, além de tudo, eu sou branco, que é um privilégio, eu sou homem, que é um privilégio, porque tinham também as situações com as mulheres, e eu sou de uma classe social ok. Então, assim, é muito privilégio. Gente, isso impactou demais, assim, inclusive em trabalhos voluntários que ele desencadeou a partir daí. Mas é isso, não é se dar conta do racismo. Isso é muito racional. Se dar conta do privilégio. E sem culpa, né, Mi? Sem culpa. É como eu devolvo, como eu valorizo esse privilégio e devolvo de alguma forma, né? Muito legal você trazer isso, Bia. Muito bom. Gente, super no horário, mega feliz da participação de vocês, é uma delícia falar desse assunto, eu acho que é meu lado ativista falando, bombando aqui, mas acho que a gente tem muito a fazer mesmo. Agradeço todo mundo e a gente tem agora na semana que vem, dia 30, né, Rô? Quer dar um spoiler? Quer falar do seu, Rô? Não, vai ser sensacional, porque vai ser uma continuação, né? Eu vou falar um pouquinho do propósito, né? Eu também tenho toda essa influência do capitalismo consciente e como essas ferramentas do sistema HeartMath, que foi uma coisa que surgiu na minha vida quando eu comecei a fluir no propósito, pode ser uma grande aliada no despertar do coração das empresas e dos líderes. Vou falar um pouquinho sobre isso, estou muito animada porque está muito conectado com tudo que a Grazi falou, né? E que a gente tem talvez um poder de influência a partir do campo energético do coração que talvez nos ajude a navegar nesse desafio de como influenciar, né? E comunicar isso a partir das qualidades do coração. Então, estou animadíssima para poder compartilhar com vocês no dia 30. Vai ser ótimo, sou fã. Vai sim. Bom, gente, obrigada. Bom resto de semana para vocês. Fiquem bem, tá bom? Obrigada, Grazi. Foi lindo. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Grazi. Beijo, obrigado. Tchau, gente.